Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, por mais essa manhã contigo. Que privilégio estarmos na tua presença. Todo o tempo que temos, que dedicamos a Ti, eu tenho certeza que te alegra, Senhor. Então que possamos alegrar teu coração por mais vezes no nosso dia. Obrigada, meu Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria hoje. A leitura de hoje, ela é um verdadeiro alerta para nós. As leituras hoje, a primeira leitura que a igreja nos propõe a primeira leitura é a carta de São Paulo aos Hebreus. Continuamos nela, uma carta muito bonita em que São Paulo endereça, aquele povo judeu recém-convertido a Cristo, Então, assim, rompendo com todas as tradições ainda, Porque creram que Jesus era aquele filho, o filho de Deus enviado, conforme prometido através dos profetas. E aquele povo, ele estava desconsolado, porque ao crer em Cristo, eles não podiam mais louvar a Deus nas sinagogas. Então era um povo que estava buscando um amparo, e São Paulo escreve essa carta para primeiro orientá-los e para consolá-los também. Então, na carta aos Hebreus, a leitura é do capítulo 3, versículo do 7 ao 14, o salmo é o 94, entre parênteses 95, e o evangelho é o de São Marcos 1, capítulo 1, versículos do 40 ao 45. E Deus nos fala com essa leitura hoje, de forma muito forte no nosso coração. Deus quer nos libertar. O desejo de Deus é que nós sejamos libertos do pecado, libertos de tudo aquilo que nos amarra e nos prende. E aí, a primeira leitura, São Paulo está falando ao povo sobre o perigo da infidelidade. E como é um povo que estava muito habituado às leituras do Pentateuco, dos profetas, é um povo que ia entender uma comparação que São Paulo estava fazendo. Ele adverte o povo que não cometam o mesmo erro que os seus antepassados cometeram quando foram libertos do Egito e conduzidos por Moisés, que estava sendo usado por Deus para conduzir esse povo para a promessa, para a terra prometida. E então São Paulo está dizendo, não vamos agora, nessa dificuldade, cometer os mesmos erros que os antepassados deles cometeram. Porque na leitura, São Paulo vai lembrá-los do que foi dito pelo Espírito Santo àquele povo, tudo que eles cometeram. E por causa disso eles perderam a graça de alcançar a terra sagrada. Então, nessa carta, São Paulo está dizendo, permaneçam firmes na fé, porque Deus quer libertar-nos. E não podemos, então, cometer os erros que nossos antepassados já cometeram. E aí ele vai, então, fazer essa advertência do perigo da infidelidade. Ele vai lembrar, ele vai dizer que o Espírito Santo disse para aquele povo, não endureçam seus corações. Não endureçam seus corações. É um salmo que ele faz referência, peguem a leitura e façam esse link de leituras que esclarece muita coisa para a gente. Pois aqueles que saíram da escravidão física não se libertaram da escravidão espiritual. Olha como isso é forte, Seus corações permaneceram duros espiritualmente, como se escravos ainda fossem. Olha como isso é forte, Não basta nos libertarmos fisicamente, temos que nos libertar espiritualmente, porque senão continuaremos presos ao pecado.
E olha só, e aí eu me lembrei, né, de quando São Pedro foi preso por Herodes, e o anjo foi libertá-lo. O anjo entrou naquela cela em que São Pedro estava preso, amarrado, preso, acorrentado a 2 soldados, e ainda diante das portas outros soldados estavam. E o anjo enviado por Deus, fez as correntes da prisão de Pedro cair. Mas não bastou essa corrente cair. O anjo precisou abrir cada porta, e conduzir São Pedro até a liberdade. Então, não basta que nossas algemas caem. Deus abre portas, mas nós precisamos caminhar. São Pedro, o anjo abria a porta e São Pedro caminhava, crendo, às vezes achando até que era um sonho, mas ele caminhou. Então, Deus libertou o povo do Egito, mas mandou Moisés para conduzi-los. Deus libertou Pedro das algemas, mas mandou o anjo para conduzi-lo. Então, Deus está nos dizendo que Ele quer nos libertar, mas nós precisamos nos libertar primeiro do pecado, para segui-lo plenamente. Gente, isso é muito lindo, né? Então, Ele diz, né? Cuidem para não perder a fé. Olha que bonito que é isso. Cuidem para não perder a fé a ponto de abandonar o Deus vivo. O Deus vivo é Jesus no meio de nós, disponível para nós na Eucaristia. Não queremos abandonar este Deus vivo. E ele fala: animai-vos mutuamente e por todo o tempo, permanecendo em unidade da igreja. Como isso é bonito. Para que nenhum de nós se perca na sedução do pecado. Se o meu irmão está se perdendo no pecado, isso me toca profundamente. E Deus nos manda como Ele mandou anjos, Ele nos manda ao outro para ajudarmos a que ele se liberte do pecado. Que lindo, porque todos somos incorporados a Cristo. E portanto, temos a libertação disponível, mas precisamos decidir, assinar um contrato de adesão com Jesus, decidindo que queremos caminhar com Ele. Meu Deus, como é lindo! O Salmo, então, ele vai nos falar da manifestação de alegria, de dobrarmos o joelho no chão e adorarmos aquele que nos criou, para que não nos percamos na sedução do pecado. Louvar a Deus com alegria, porque a alegria é uma das piores manifestações para Satanás na nossa vida. A alegria é a presença do Espírito Santo na nossa vida, que é a alegria. E a alegria afasta o inimigo da nossa vida, que nos quer deprimidos. Se estamos num caminho de tristeza, depressão, reclamação, estamos como aquele povo que foi liberto fisicamente, mas não se libertou espiritualmente. Clama a Deus que nos liberte espiritualmente do pecado, para que vivamos a liberdade de caminhar com Cristo. O Evangelho, nós já fizemos essa reflexão essa semana, é da cura do leproso, mas aqui em que pede a Deus, Senhor, se quer, pede a Jesus, se quer, me cura, me limpa. E Jesus quer, Deus quer nos curar, nos libertar. Mas nessa leitura de hoje me chamou a atenção uma coisa, porque Jesus falou para ele, vai, não fale com ninguém e se apresente ao sacerdote para ser testemunha. O que o leproso que tinha acabado de receber a graça, a cura, sido liberto, ao invés de ir direto ao sacerdote, ele saiu proclamando a todos os cantos o que tinha acontecido. Isso é um alerta para nós. A graça vem, mas a obediência, ela deve ser observada. Ele não observou a obediência do que Jesus tinha dito. Então Deus nos cura, nos liberta, mas nós temos que obedecer, porque senão continuaremos presos ao pecado. Ele desobedeceu. Glória a Deus por essa palavra de hoje, porque Deus quer nos libertar e nos quer obedientes a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.